Empreendedorismo de startup, parte 2, documentando ideias. Dentro do processo de empreendedorismo como um todo, o que a gente tem? A gente tem a necessidade da criação de ideias. Então nós temos hoje na literatura sobre criatividade uma série de estratégias para criação, né, de ideias. Então a gente tem lá como uma das máximas o brainstorming, certo? E vão surgindo uma série de ideias. É importante que sempre quando você utilize uma ferramenta, né, uma ferramenta ou um modelo ou uma metodologia de criação de ideias, você tem uma outra metodologia em paralelo para documentar essas ideias. Por quê? Imagina a sua equipe inteira criando, né, a todo momento. Qual a quantidade de ideias que pode se perder nesse processo? Então a gente não pode correr o risco de perder essas ideias. Então eu tenho que criar uma metodologia para conseguir consolidar, conseguir concretizar e chegar ao segundo passo, que é a análise da viabilidade dessas ideias. Uma das ferramentas que vem sendo utilizadas com mais frequência é o mapa mental. Certo? Então vamos ver em que consiste o mapa mental. O mapa mental nada mais é do que um diagrama voltado para a gestão de informações, de conhecimento e de capital intelectual, para a compreensão e solução de problemas, ou simplesmente para a memorização do aprendizado. Então vamos dar uma olhadinha no diagrama. A grande ideia do diagrama de um mapa mental, aqui não tá, nessa imagem ela não está tão clara, na próxima a gente já exemplifica. Normalmente eu tenho o quê? Eu tenho um centro aqui, eu tenho uma parte central, que é essa daqui, onde a gente vai estar destacando qual, por exemplo, é a temática. Eu posso colocar uma temática aqui, né, central, e eu vou correlacionando outros itens, certo? Então eu posso, por exemplo, pensando nesse desenho, o projeto, aí eu tenho lá uma parte que diz respeito aos deadlines, que está amarrada com uma série de outros itens. Eu tenho uma parte que diz respeito a produtos, que está amarrado com uma série de outras ideias, certo? Se eu pensar no processo de ideias, eu posso ter o quê? Um tema central, cada um desses pontos maiores acaba sendo uma ideia, ou um caminho, ou uma possibilidade de desenvolvimento, e eu vou amarrando elas. E dessa maneira eu começo a concretizar isso, relacionar, pensando, por exemplo, na criação de um negócio, criação de um produto. Ele é interessante porque de repente eu consigo relacionar um com o outro. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo, né, do próprio livro de vocês, que ele traz aqui, por exemplo, a temática básica é o planejamento de viagens. Eu tenho uma parte do planejamento de viagens que é o destino. Outra parte que é o aluguel, outra parte que é a informação de retorno, outra são uma série de atividades que eu tenho que ter para pré-partida e depois informação de partida. É um exemplo. Eu consigo explorar em macro ideias, vamos pensar assim, e depois cada macro ideia eu consigo ter alguns subitens. E dessa maneira fica mais fácil da gente amanhã ou depois conseguir analisar a viabilidade das ideias, né? Daquelas ideias que foram criadas. O ideal é que depois de qualquer sessão de criação de ideias, utilize a ferramenta que você for utilizar, a gente faça um mapa mental do resultado disso. Para amanhã ou depois a gente ter esse histórico, ter como resgatar o resultado daquela atividade. Bons estudos, até a próxima!